Fala, pessoal! Porra, mais um Pode Se Virar. Hoje com a presença do cara que produziu um dos maiores pão diários que eu já comi na minha vida, Rafael Vidal. Seja muito bem-vindo, cara. Pô, Obrigado, um prazer enorme. pelo convite, meu irmão. Quando a gente montou a lista, ele falou assim, tivemos um brainstorming, quem a gente vai chamar, quais vão ser os episódios. Falou assim, cara, tem que ter um episódio sobre boteco, porque eu tô dedicando meus últimos 4 anos a comer comida de boteco. Seja qualquer boteco Só os últimos 4 anos? Só os últimos 4 anos, infelizmente. Sou novo nessa jornada, mas estamos explorando isso tudo. E, cara, falei assim, cara, preciso de alguém referência. Quem vai ser referência de boteco do Rio de Janeiro? Cara, preciso de alguém foda. Aí eu já sigo, né, Casa Porto há muito tempo. Pra quem não sabe, Rafael Vidal é um dos criadores da Casa Porto, fundador, né, da Casa Porto, do Bafo da Praia, 2 de fevereiro. Um dos maiores, dos 3 dos maiores aí, botecos de rua tradicionais, né, do Rio de Janeiro. Então, pô, um prazer enorme estar com você aqui. Pra caramba, você, hein? Porra, não sou... Tem que dar uma de política aqui também, né? Mas não é mentira, não, tá? Se eu te falar que eu levei a minha mulher e o meu cunhado uma vez depois do zoológico, do Bioparque, lá na Casa Porto. E foi um dos melhores almoços que nós tivemos e com preço popular, que é mais maneiro ainda, né? Isso aí. Então, hoje a gente tá aqui pra falar sobre histórias, sobre o que aconteceu, sobre bafo, sobre prainha, sobre prêmios. O cara aqui, se fosse um atleta olímpico, já teria colocado a bandeira do Brasil no topo várias vezes já. Tive essas honras aí, porque... Como eu te falei antes, a gente estava conversando antes e tal. Não foi nada programado, né? A gente não abriu pensando, vou ganhar prêmio e tal. Foi acontecendo, né? Então, é uma honra para mim mesmo, assim. Se ganha prêmio assim, né? Do nada, né? Bate na sua porta e te dá uma placa. É isso aí. Então, vamos começar do início. Recentemente você publicou, te sigo nas redes sociais há bastante tempo, que a Casa Porto estava completando cerca de 10 anos. Isso aí, cara. Pô, 10 anos é coisa pra caralho. 10 Muita anos é coisa. quase a metade da minha vida, né? Eu sou novinho. Como é que começou isso? Porque era uma área ali, há 10 anos atrás, uma área que estava ainda em reformulação, né? No centro estava muito diferente. Antes, acho que foi até um pouco antes da obra, ou depois da obra que revitalizou o centro. Como é que foi? Como é que você pensou? Putz, vou abrir isso aqui no centro, vai dar certo. Como é que foi? Senta que lá vem história, né? Porque a história... Tinha que ter uma Aqui cervejinha aqui também. Faltou né? ainda do umbilico tio. Mas vamos lá. Eu sempre, desde moleque, assim, a minha vontade era trabalhar com livros, cara. Sempre busquei isso na minha vida, desde meus 14, 15 anos, que eu fui atrás dessa meta na minha vida. Eu era apaixonado por livros. E era um cara meio prego também, não era um cara de rua, não era... Eu me tornei esse cara a partir dessa idade. Na verdade, a partir dos 14, 15 anos, eu saí de casa muito cedo. Saí de casa com 13, então, aos 14, 15 anos, eu comecei a encarar a rua de uma forma mais... como formação de vida mesmo. Então, eu comecei a estudar na Uruguaiana, no centro da cidade. Então, eu morava na época em Vista Alegre, Irajá, e saía todo dia de manhã para lá, para Uruguaiana. E depois eu já comecei a trabalhar desde cedo, me sustentar desde cedo. E eu sempre busquei área editorial para esse caminho. Então, eu tinha jornais de rua, eu criei um jornal de rua. Empreendedor na de raiz. Irajá, com 14, 15 anos, eu tinha um jornal local com um amigo meu, lá em Irajá, e a gente vendia anúncios para os comércios, né, de rua. Que maneiro. E ia vivendo disso. E depois eu fiz um técnico e entrei para a faculdade de filosofia. Que foi Onde você fez o técnico? Eu fiz na ETEC, cara, que é uma escola até que acho que já fechou, se não me engano, que era ali na Uruguaiana. Tem um monte de ETERG, não sei o que, mas ETEC eu fiz técnico em publicidade. E a minha onda sempre foi direção de arte na publicidade. Então eu fiz esse caminho da direção de arte porque eu criava, eu diagramava e fazia direção de arte dos meus jornais, né, desses jornaizinhos. E aí, isso lá por 1900... Isso em 94, 95, por aí. Onde tu nasceu? Nasceu em 97. 94, 95. E aí, desde dessa época, eu comecei a trabalhar em livraria, que era um caminho. Da livraria, eu consegui um cargo de editor assistente. Estou contando rápido para chegar até o ponto da Casa Porto. Numa editora, e de lá eu consegui virar coordenador editorial da Pavas, que é uma editora de literatura afro-brasileira, de religiosidades também afro-brasileiras e tal. E lá, me realizei, cara. Eu publiquei, editei Ney Lopes, editei Conceição Evaristo, editei o Jaque, uma turma assim, de referência que eu sempre... pra quem não conhece, tem que dar um Google aí, porque a galera era da pesada. Realmente
Graúdo. E também sempre escrevi, né? Então, eu sempre fui um cara que, ao mesmo tempo que eu queria editar, eu também escrevia. Então, eu publiquei alguns contos em antologias e tenho 2 livros. Também tem um infantil Porra, e que tem um... Como não era o tema do debate, não, eu nem mas trouxe, a gente vamos falando sobre isso. Até talvez seja por isso, não sei se é que você que faz, mas as redes sociais, os textos da Casa Porto, do Lago da A gente vai Bahia, chegar lá. vamos A gente vai chegar lá. E aí, eu fui morar no Morro da Conceição há 15 anos. Fui morar no Morro da Conceição. E lá eu encontrei naquele lugar ali um subúrbio que eu abandonei de Irajá, lá de Vista Alegre, tinha abandonado um tempo atrás. Então, eu me encontrei naquele lugar. Cara, é maneiro pra cacete. A primeira vez que eu fui no Morro da Conceição foi em 2019. Foi quando eu comecei a estar nesse mundo, porque eu era de Realengo, então era uma realidade um pouco distante. E foi apaixonado pra cacete. Parece estar numa cidade interior, né? Realmente é um lugar fantástico. Me apaixonei por aquele lugar. E eu sempre frequentei as festas literárias, né? A Flip. E quando eu olhei, eu falei, cara, esse lugar aqui era um lugar que poderia acontecer uma festa literária tranquilamente. Só que isso demorou um pouquinho até eu conseguir realizar esse plano da festa literária. Mas eu comecei a me encontrar com os vizinhos, né? Então, os vizinhos ali do Morro da Conceição, eles me contavam, olha, pô, esse lugar aqui, nos anos 70, nos anos 80, a gente fazia festa junina, era muito bacana. Tinha um Réveillon também, que a gente se juntava. Pá. E aí eu sempre fui um cara festeiro, né? Depois dos meus 14, 15 anos que eu comecei a viver a rua, eu comecei a gostar de botequim, comecei a gostar de rua, comecei a gostar de festa, caminho sem volta, de samba e tal. E aí eu comecei a organizar. Pá, vou fazer um Réveillon, vamos fazer uma festa junina. Isso começou a reunir as pessoas ali, os vizinhos, né? A gente começou a fazer festa. Cara, você tá vendo assim, a cada momento que você vai contando, tem uma linha de empreendedorismo aí na veia, né? Nesse primeiro momento, era mais uma oportunidade de... Eu sempre fui um cara sem condições financeiras, cara. Eu sempre fui um cara que eu não tenho herança, não tinha dinheiro de família, então eu sempre tive que me manter. E aí sempre tive que me manter, pagar aluguel, pagar conta e tal. Então isso desde cedo, cara, vai te dando uma armadura, né? Vai te dando umas porradas na vida que você vai se protegendo, fazendo uma carcaça, né? E essa carcaça eu conseguia, de certa forma, uma fresta nessas carcaças por meio da festa mesmo. Então, eu me reunia com as pessoas e utilizava disso para poder, de certa forma, era terapêutico para mim, né? Então, nesse primeiro momento, eu não pensava profissionalmente nisso. Mas eu organizava profissionalmente, né? Então isso era bacana, porque eu conseguia... Você está lidando também culturalmente, né? Você tá lidando e era bacana porque as pessoas iam né? falar assim, cara, pô, adoro as bagunças que você faz e tal. E realmente essa impressão que era, pô, nossa, que bagunça bacana. Mas era uma bagunça organizada por mim, era tudo bem detalhado. E isso virou uma festa literária. Eu consegui escrever um projeto chamado Fim de Semana do Livro no Porto. E o objetivo desse Fim de Semana do Livro no Porto era trazer escritores para falar sobre a cidade, sobre o Rio de Janeiro e sobre esses temas que envolvem a cidade, né? O carnaval, a macumba, o botequim, enfim, o centro histórico do Rio, a região portuária, e levar esses caras para justamente o botequim. Então, eu meio que fui por um outro caminho do festival literário, daquele caminho de palco, né, tenda e as pessoas na plateia, e consegui trazer esses caras para o botequim para conversar sobre a cidade. Isso foi em 2012. Eu não tinha grana para fazer esse festival literário, não tinha nada. E eu também não tinha experiência de produção nessa época. E, cara, a história é muito bacana, dá o tema de outro podcast pra gente conversar, mas eu precisava arrumar grana para fazer isso. E eu fui atrás dos conhecidos que eu tinha na área editorial, nas editoras e tal, e cada um foi apostando no projeto e botando dinheiro. Mas quando eu vi que não ia dar, eu liguei pro 1746 da prefeitura, que é ainda um canal para você reclamar, né? Olha, precisa consertar a luz aqui e tal. Tipo de ouvidoria, né? Uma ouvidoria. Eu liguei para lá e falei assim, olha, eu tenho um projeto aqui, o Festival Literário, é muito bom, eu acho que a prefeitura tem que bancar. E a menina lá que atendeu falou assim, cara, não tô entendendo, né? Você tem que consertar a luz aí para fazer o festival? O pote, precisa limpar a rua? Eu falei, não, eu preciso de grana. Ela, eu vou passar você para o setor de livros e bibliotecas, que eu acho que é o que mais parecido com o que você está dizendo. Passou para esse setor
e atendeu, na época, a secretária. E ela escutou o que eu disse, falou assim, cara, manda um e-mail para mim, a gente vê o que vai fazer. Enfim, 2 dias depois eu estava apertando a mão do secretário de Cultura e os caras bancando o festival literário. É um caminho muito difícil, né? Porque, cara... Isso virou até matéria daquele... Tem uma revista de domingo do Globo, aquele 2 Cafés e a Conta, e contando isso, assim, cara, o cara que alucinado ligou pro 1746 e deu certo. Pô, é muito foda, porque assim, se você tentar hoje... eu acho que talvez não consiga. Mas era tão inusitado na época, né? A gente tava falando de lua aqui, às vezes é culpa lua mesmo, né? Assim, cara, a agenda do secretário tava liberada, você falou com a pessoa que atendeu e foi legal contigo. Ela por acaso leu o e-mail, né? E gostou do que deu e falou, vou passar pra frente. E deu certo. E esse festival literário mudou minha vida. Foi o fim de semana do livro no Porto. Foi a primeira virada na minha vida foi essa, porque deu muito certo, por coincidência da vida, 10 anos atrás, o primeiro convidado que topou foi o Sérgio Cabral Pai, e ele foi lá e foi muito bacana, assim, ele é uma referência de cultura popular carioca, né, de música também. Que ele conhece o Sérgio Cabral Pai, né? Que é o pai do nosso antigo governador, é um dos caras mais cultos aí da área cultural, bibliográfica, enfim, da porra toda. E foi bacana que a gente viu ele sentado na mesa, conversando, batendo um papo. E todos os jornais da época, televisão e tal, fizeram a cobertura do festival. Isso levantou o trabalho que eu estava construindo. E então o Museu de Arte do Rio, que estava em obra ainda, que ia inaugurar em 2013, entra em contato comigo e me convida para ser o produtor cultural do museu. Pô, que foda. Aí eu largo a área editorial, né? Falo assim, vou apostar nisso, assim, porque era uma paixão nessa época. Para o festival, eu fiz um mapeamento de toda a cultura e da gastronomia da região portuária, das quituteiras todas da região portuária, trouxe elas para a praça de alimentação, que era a feirinha que eu tinha no Morro da Conceição, das quituteiras, a galera dos blocos, do samba, da cultura popular. Pode ser que você tenha criado um modelo aí que foi perpetuado nos eventos do Rio, né? Porque hoje você vai eu fui no festival em BH, você vai numa casa no Mercado Novo lá em BH, você vê que tá esse conceito aí, as pessoas estão passando a trazer cada vez mais a cozinha de rua dos locais, né? Eu acho que, de certa forma, assim, eu não inventei nada, né? As coisas vão se... Eu tinha um chefe, um patrão, né? Esse cara foi um cara muito bom na minha vida, que é o Marcelo Laster, já falecido. Ele era o dono da livraria ali no Paço Imperial. E ele falava para mim, Vidal, as ideias, elas estão no ar, cara. Elas estão no ar. Alguém vai pegar a ideia e vai fazer. Você pode ter tido uma boa ideia, mas se você não executar essa ideia... alguém vai executar, e aí não adianta você ficar chateado, você ficar triste, você ficar bolado. Porque ele sempre diz que as ideias são livres, né? Elas estão livres, elas estão no ar, elas estão num certo ponto aí que você alcança elas ou não, e o importante é executar. E talvez, por conta de eu não ter nada a perder, eu sempre fui atrás de executar as coisas, porque eu não tinha muito perdido. Tá bom, se não der certo, tudo bem. Do zero de novo. Amanhã eu faço outra coisa. Então, o festival acabou dando certo por causa disso, porque as ideias eram bem fora do padrão, né? Eu fui chamado na época de maluco fundamental do Rio de Janeiro, e esse apelido acabou pegando. Pô, que foda. Saíram algumas matérias, um camarada chamado Edu, ele, cara, fez um post falando disso num blog. E de certa forma era isso, porque imagina, qual o cara que vai ligar pro 1746 para arrumar dinheiro pro festival? Né? E qual o cara que vai trazer... Aliás, eu vou... Acabando o podcast que eu vou fazer. Qual o cara que vai trazer um escritor consagrado para sentar na mesa de bar para falar sobre qualquer coisa, sobre a experiência dele com a cidade? Isso virou uma referência, eu não sei se bebendo e comendo. Com outros grandes escritores, outras referências do meio, mas o Luiz Antônio Simas está fazendo isso. Sim. Aí é doidado para você ter uma ideia, o Simas começou com essa história lá em 2012 comigo, no fim de semana do Livro no Porto. Quando eu resolvo fazer esse festival, ele foi um dos convidados, né, do primeiro, mas na segunda edição, ele já foi um cambono, que é o nosso curador. Né? Então, ele e mais o Zé Gustavo, a gente fazia a curadoria do festival.
E isso, assim, foi muito bacana, porque começou a trazer outras possibilidades para mim na época, né? Quer parar aqui? Não, vamos seguir. O bom do podcast é seguir. É isso, vamos embora. Então, eu tô vendo, né? A câmera tá lá em você. Quando você tá falando, a câmera normalmente tá em você sempre. Beleza, tá bom, tá bom. Quando os dois estão interagindo, que corta pro meio para se TV. Tá, então, beleza. assim, vamos seguir. Assim, não vai ter nem corte pra mostrar que o Aprendendo também, tudo certo. empreender essa porra aí, cara. Vai ter problema. Então, vamos lá, assim, voltando para essa história de como começou a Casa Curta, né? Que já tá longa demais, mas quando eu faço esse festival, eu pego um sobrado de um vizinho no Morro da Conceição e transformo ele num botequim cenográfico, que era no final de semana, e levo os escritores para esse bate-papo nesse botequim. Cara, isso ficou na minha cabeça, eu quero isso na minha vida. Eu quero ter um botequim para trazer o escritor, para tomar cerveja, bater papo, um botequim cultural, né, de certa forma. Vou para o museu, trabalho no museu durante alguns meses, e essa experiência do museu foi importante também para mim. O Paulo Reckenhoff, que era o curador do museu, ele me vê ali, percebe em mim um personagem importante para ele formar também nessa relação de bairro com museu. Então eu consigo aprender um pouco nessa relação e falar assim, eu quero abrir o meu centro cultural. E acontece isso em junho de 2013, enquanto a porrada tava comendo nas ruas, né? Eu encontro com um vizinho que estava entregando um imóvel da Casa Porto. Aquele imóvel ele servia como base para guardar alguns instrumentos do bloco Escravos da Mauá, e que já não estava mais rolando com periodicidade. E ele alugava para festas, de vez em quando. Mas só o de cima? Só o de cima. Então ele pega teve uma festa no final de semana que roubaram a porta de uma janela, roubaram a janela lá. O cara passa por mim, eu tava tomando um chopp na Praça Mauá, no horário de trabalho, eu tava meio puto com alguma coisa no trabalho lá, e aí eu tava tomando um chopp para desanuviar. Aí ele passa e fala, pô, tá tomando chopp essa hora? Eu falei, pô, eu tô meio estressado, eu também tô. Aí os dois tomando chopp junto, ele fala, tô indo da imobiliária entregar o imóvel porque eu não aguento mais, levar a janela. Aí eu pergunto pra ele, cara, quanto é que tu paga no imóvel? Ele, pago R$600. É difícil, cara. Que coisa de maluco. Pô, já tem tanta história pra contar, irmão. Depois que eu abri a casa, não levaram janela ainda, mas aí ele ia entregar o imóvel, falou, o lugar era 600 pratas na época. E eu, fiz a conta, falei, cara, cabe no meu salário, eu vou alugar, vejo o que vai fazer. E vai dar certo. E aí fui na imobiliária com ele no dia seguinte, aluguei a Casa Porto e falei assim, vou abrir um centro cultural. Então, a Casa Porto, ela nasce de uma necessidade que eu encontro nessas minhas... nesse meu mapeamento na região portuária, porque eu encontrava a quituteira e via que ela tinha uma possibilidade enorme assim, de conquistar mais, né? E é desejo também dela, né? Ela queria conquistar mais, mas encontrava uma barreira, né? Que era uma barreira da formação... para escrever um projeto, para construir uma marca, então eu pensei, cara, eu vou abrir um centro cultural que também faça a formação dessas pessoas. Então, na época, a gente trabalhava a memória e os desejos da região portuária. Esse era o slogan da Casa Porto. A memória e os desejos da região portuária. Então, assim, a gente trabalhava com o que tinha naquele lugar, o que tem naquele lugar de chão de memória. E culturalmente a zona portuária, logicamente que ela vai ser semelhanças com várias zonas, mas ela tem uma característica muito peculiar, né? Pela história da nossa cidade, né? Muito passa por ali. Exato. Então, a ancestralidade local. Se aquilo ali acabasse, a gente... É fundamento. Aquilo ali é fundamento. A base do Rio. Fundamento do que nós somos hoje. E fundamento também do que a gente quer ser. Não tem como fugir do que aconteceu ali, né? Do mercado escravagista, dos negros africanos escravizados que atravessaram o Atlântico, que foram desembarcados ali no Valongo, dos pretos novos, que são os pretos, os negros que foram... que morriam cedo e eram jogados em valas públicas ali naquele local. Então, assim, tem muita história ali que é importante a gente... É necessário a gente... Não pode perder isso. preservar.
É necessário a gente preservar. E esse é meio que o meu trabalho desde 10 anos atrás, na verdade, desde 15 anos, quando eu fui morar ali. Então eu pego e começo a desenvolver. Eu criei o Tabuleiros da Pequena África, que é um grupo de quituteiras da região portuária. Criei marca, criei projeto, então eu consegui colocá-las, por exemplo, para fazer. Se você vai no Museu de Arte do Rio hoje e tem um evento, e lá tem evento praticamente toda semana, lá embaixo, no Pilotis, as barraquinhas de comida são das quituteiras da região portuária. É do Tabuleiros da Pequena África. Não tem nada a ver com isso, a não ser ter criado a Parada Day. Toma. Sabe, eu não ganho nada com essa história, a não ser preservar uma cultura popular que é importantíssima. Construiu, né? Família, então a Casa Porto ela nasce disso, ela nasce em 2013, em outubro de 2013, com essa pegada, que também é uma pegada política, né? Porque ela já nasce com um propósito. Acho que não existe nenhuma criação que não seja política na sua essência. Isso, de certa forma. Toda escolha política, né? Toda escolha, até não ter um propósito político, é uma escolha também política. Escolha, né? Então, linha. ela nasce em 2013 como centro cultural, e a gente vem trabalhando, né, durante 5 anos com a cultura da região portuária, fazendo cineclube, cursos, projetos, eventos, biblioteca livre. Cara, nós fizemos muita coisa mesmo. E assim, quando é que virou, por exemplo, como é que virou esse... E é aí que a gente chega nesse ponto que é importantíssimo, talvez foda. Até para esse podcast. Assim. A necessidade, irmão. Em 2018, o Estado quebra. O petróleo, lembra? Não sei se tu lembra disso, o petróleo e tal, não sei o que, quebrou. O Estado quebrou. A gente foi uma passando por uma crise. Gestão... Passou Olimpíadas e Copa do Mundo. Um pezão. O Estado quebrou de uma forma assim absurda. E a parte cultural, ela cai de uma forma impressionante, assim. Você não tem mais fomento. Vem Crivella, vem Pezão, você acaba tudo isso. Somado ao governo federal nos últimos 4 anos. Como é que sobrevive o centro cultural a base de cultura? Não tem como. Você precisava... chegou em 2018, cara, eu estava devendo tanto dinheiro, irmão. Tanto dinheiro, que eu nunca imaginei na minha vida que alguém ia poder falar assim, cara, tu pode dever essa grana aqui. Era uma coisa assustadora, assim, assustadora. Eu quebrei mesmo. Então, quando eu recebi a visita do oficial de justiça com a ordem de despejo da Casa Porto, que eu tinha que entregar em 30 dias, eu falei, cara, acabou. Não tem mais nada para mim na minha vida. Eu vou ter que entregar isso tudo e vou voltar para a área editorial, vou ver o que eu vou fazer. E isso foi um ponto, assim, que é importante colocar. Eu não entrei em pânico, sabe? Eu não entrei em desespero, porque a minha vida inteira ela foi uma vida... Com a bunda batendo na bunda a vida inteira. Eu tive uma infância de classe média, mas a família quebrou, a família ruiu com meus 11 anos, a família ruiu de uma forma de aos 13 eu saí de casa, entende? Então, assim, o pânico que eu tinha que viver, eu já tinha vivido lá atrás. Então, eu não entro em pânico, não entro em desespero. Isso é importante dizer, porque eu acho que isso é um ponto fundamental para as coisas se reequilibrarem, darem certo na vida. De certa forma, se você não entra nessa situação que você se coloca, talvez uma decisão que você não tomaria calmo, você consegue talvez achar soluções como você talvez tenha achado. Eu tô curioso para saber como é que você fez essa virada de chave. E aí eu fui pensar, cara, o que eu sei fazer da vida? O que eu sei fazer da vida? O que eu faço da vida de melhor? Assim? Eu gosto de editar. Escrever eu não sou tão bom assim, mas eu cometo, né, meus escritos, mas eu gostava daquilo ali. Mas eu comecei a identificar também algo que eu tinha como hobby, cara, que era a cozinha. Eu sempre fui conhecido, nos últimos anos, né, da Casa Porto, eu fui conhecido como um cara de botequim, porque eu comecei a visitar botequins e divulgar isso para as pessoas. Na época que o Facebook começa a acontecer. É isso. Aí eu começo a falar de botequim. É uma paixão na minha vida. O botequim é uma paixão na minha vida. E eu começo a falar de botequim o tempo todo. Eu visito o botequim quase toda semana e tal, comentando isso, as pessoas falando. E tanto que eu viro jurado do Comida de Boteco, eu viro jurado do Festival Gastronomia do Sebrae, por conta dessa relação.
Então, e nas festas que eu fazia no Morro da Conceição, eu que cozinhava. Então eu fazia rabada, angu à baiana, sabe? Costela, só comidão também, né? Não, sair daqui para almoçar. Então a gente eu só fazia comidão, era uma coisa que era uma paixão da minha vida. E eu falei assim, quer saber? Eu tenho 30 dias para entregar a Casa Porto. A Casa Porto não tinha cozinha, eu peguei um fogareiro de camping, um micro-ondas que eu tinha na minha casa e um maçarico e resolvi criar alguma coisa que fizesse, naquele mês, as pessoas subirem para comer alguma coisa e tomar uma long neck. Eu não tinha cerveja nem de 600 ml, porque eu não tinha geladeira, cara. Eu tinha um freezer, botava uma long neck ali e botava a long neck para rodar. Botei isso no Facebook, ó, galera, tô aqui agora, tem 30 dias para vender essa moela milanesa. E minha avó fazia uma coxinha de galinha, que era um negócio de louco também, e eu resolvi fazer a receita dela, mas de pernil. Então, é assim que nascem os pratos tradicionais. Assim então, foi a coxinha de pernil, que é desde aquela época, e a moela milanesa. A moela vem de uma história que é a seguinte: durante 4 anos que eu fiz a faculdade de filosofia, eu não tinha dinheiro para almoçar, então eu comia ali na rua Imperatriz Leopoldina, número 13, que era o Barriquinha, fica na Praça Tiradentes. Ele tinha uma referência, muito foda. Ele tinha um prato de moela com farofa, que era R$1, cara. Então, assim, chegava lá com R$1, você comia um prato de moela com farofa. Por mais 80 centavos, você tomava uma skin Cariol rótulo dourado. Não sei se é da tua época isso. Não é da minha geração ainda, não. Mas era aquilo. Com R$2, cara, você tomava uma cerveja e comia uma moela, aquilo ali era meu almoço, sacou? Praticamente. E às vezes era de uma galera também. Então, cada um juntava seus 80 centavos, a gente, comprava várias cervejas, dividia, ficava o dia inteiro ali comendo moela. Então, a moela é algo que... tem na minha vida como uma memória que pode parecer triste, mas na verdade é muito feliz. Porque ela participou de uma construção de duas coisas. Não, mas eu não era triste nessa época, que eu só podia comer moeda e tal, tudo certo. Não era algo que me incomodava, entende? Pra mim era até bacana, era boa pra caramba a moela. Então eu pensei, vou fazer uma moela. Só que a Casa Porto era cercada de botequins. E a Casa Porto era no segundo andar, cara, num sobrado. Você tem que subir uma escada pra chegar. Você já viu algum botequim no segundo andar? Cara, eu não lembro. Você não conhece, irmão. Você conhece restaurante até e tal. Mas botequim, no segundo andar, no Rio de Janeiro, você vê pensão, você vê restaurante. Agora, botequim não tem. E é uma coisa de maluco. E a gente está cercado por botequins ali. Inclusive, quem não conhece, cara, tem que conhecer o Bafo da Prainha. Isso, que não existia na época, né? Mas eu conheci ali, perdão, aquele largo lá e aquelas ruas de bares que é demais, é demais. Muito foda. Então, tem muita coisa boa ali, Ivo, muita coisa. A gente pode falar disso daqui a pouco. Então, eu crio essa história, começo a fritava a moela, cara, eu arrumei emprestado de um vizinho uma fritadeira de tacho elétrico e fui embora. Em 30 dias, cara, eu consegui levantar R$19 mil. Na época, hoje seria 40, 50 mil mais do que isso? Cara, isso foi em 2018. 18. Isso foi em 2018. Cara, pode não parecer muita coisa, mas foi o que eu consegui, junto com um advogado, que é uma história muito louca também, fazer um acordo na imobiliária, e aí a gente conseguiu reverter a ordem de despejo, e eu contei com amigos. Quando isso acontece, eu falo assim, cara, eu preciso agora, então, transformar isso aqui num botequim. É aí que eu consigo, na época, a Casa Porto, a parte da esquerda toda, era toda fechada, porque eu tinha um ar-condicionado, era um lugar de curso, de aula. E um dia chego, me dá um estalo, falei, vou quebrar isso tudo aqui, meu irmão. Aí eu chamo o Tomé, que é um irmãozaço meu também, hoje é meu sogro, e falei assim, meu irmão, vamos quebrar essa porra toda. Aí quebramos as paredes, falei, a gente descobriu as janelas, as sacadas pra rua. Pro largo, que hoje é uma maravilha, as pessoas disputam. No tapa aquilo ali. Eu já fui lá uma vez e, cara. Todo mundo quer sentar na varandinha. Realmente. Até porque o melhor conteúdo que você produz é na varandinha, né? A foto pois é. E aí a gente descobre isso ali, né? Que estava escondido, porque o objetivo era outro. E eu conto com amigos, eu começo a entrar em contato com amigos. Olha, eu preciso, de geladeira, eu preciso
de mesa e cadeira, eu preciso Freezer, montar porra uma toda. cozinha, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, o Omar, do Bar do Omar, o Omarzão, né, que é o pai do Omar, cara, ele... Que, aliás, tem um dos olhos mais bonitos do Brasil. A Pode maior crer. bilha que existe no Brasil. Ele vai e me manda, cara, mesa e cadeira. Até hoje tem mesa e cadeira lá, uma outra que é que tem esse axé foda. do Omarzão e tal, que é Bar do maravilhoso. Mar também é uma referência. Demais, porra. demais. Os caras E são, é um pô. lugar muito foda. Recentemente fez obra, expandiu, tá? Isso, e a bonito pra comida caralho. lá, o aipim deles é Porra. uma coisa de maluco. Então, assim, eu começo a descobrir também nessa época que a turma de botecos, assim, a galera que trabalha, que é dona de botequim, é muito unida, cara. É muito, tem uma turma unida. Tem gente que... Pode ser dissonante, tá não, de mas fora assim, e tal. eu percebo isso, É. não só pelo talvez o Fala de Boteco tenha trazido, não sei se essa percepção pra mim, ou senso de unidade, mas recentemente, quando eu comecei a realmente a ver isso com mais carinho, né, assim, uma realidade pra mim, a partir de 2018, 2019, foi quando eu senti que, cara, eu via todo mundo assim, você vê o Bar da Frente junto com Isso. o Bar da Frente junto com agora o Costelas também, que tá no Isso, mesmo, tá na na mesma mesma rua. Tem a galera ali da Tijuca, O né? Mol, Que Tijuca é muito também, unida o- também. E eles, assim, pô, cara, eu lembro que eu participei uma vez da primeira vez do Comida de Boteco, que o Tuninho do Momo, quando ele olha o meu prato, ele fala assim: meu irmão, eu não te conheço, não sei qual foi, mas tu vai se ferrar nessa parada aí. Tu não produção vai dar ruim. E deu ruim. Eu não dava tempo de mudar e tal, mas eles são muito unidos, assim, e isso foi bacana pra mim também, pra falar assim, vou entrar nessa história aí, porque Essa a galera, rede, né? porque todo mundo começou a me apoiar. Eu tinha vergonha de abrir um bar. Eu tinha vergonha. Eu tenho dois camaradas, que é o Caio Barbosa e o Paulo Mussoi, que é o Jair Rebecosa, que tem aquela coluna Pé Sujo, e o Caio Barbosa tinha o Alma de Bar, que são dois caras que entendem muito de botequim, que já eram meus amigos naquela época, por conta dessa relação de amor pelos botecos e tal. E eu conversava com eles, cara, eu não tenho como abrir um botequim, porque eu não vou chegar no nível desses caras que eu gosto. E aí eu vou ficar, vou me sentir o tempo todo sabotar, né? fracassado, sabe? Porque eu sei o que é um botequim bom, porque eu gosto de frequentar botequim, eu gosto de beber, comer em botequim. E eu ficava naquilo, cara, eu não vou chegar nesse nível. Porra, eu não tenho, porque a maioria desses caras tem família. O pai era dono do boteco, o avô era dono do boteco. Tradicional, né? Isso é muito normal, né? Isso é passando de pai Geração para a filho. geração e vai Eu ficando. não tinha experiência nenhuma nisso. Nenhuma. Zero Bom, experiência. que você tá aí vai ter 4 filhos, né? Pois é. É um pra cada bar, né? Vai Pô, ter um pra lá, cada então. bar lá. Pois é, mas é isso me deu um levante, porque esses dois caras, tanto o Caio quanto o Juarez de Becosa, o Paulo, viraram e falaram assim: irmão, faz, cara, faz, a gente vai te apoiar, bicho, não importa se tu se vai ser o melhor ou o pior, então faz, é isso que tu tem pra fazer hoje, vai cair pra dentro, tu ficou um mês vendendo moeda, deu certo, vai embora. Pô, e aí nasce esse fenômeno, né? Porque a Casa isso, Porto é um fenômeno absurdo. Total. A maior parte dos meus amigos, assim, teve um momento em 2020 na pandemia, né? Que deve ter sido um momento Então de aí dificuldade muito que grande. entra no assunto que você falou das redes sociais. O que eu fiz com a Casa Porto? Cara, eu pensei assim, pô, a Casa Porto, como é que eu faço a comunicação dela, né? Como é que eu trabalho a comunicação das redes É sociais? só um OBS aqui, né? Somando todas as redes sociais de Casa Porto, 2 de fevereiro e do Bafo da Parede, já são mais de 200 mil pessoas organicamente. Cara, É grande pra organicamente. caralho. Eu nunca fiz anúncio, nunca patrocinei nenhum post, nada. Depois das câmeras a gente vai falar sobre isso. Então, a gente... muito bom. A gente resolve. Eu resolvo pensar assim: como é que eu faço a rede social? Como é que eu faço o Instagram da Casa Porto? Porque tinha que ter um Instagram. Eu falei, vou fazer como se fosse eu mesmo. Então, desde o início, a Casa Porto é, de certa forma, um alter ego meu, que eu não posso fazer. De certa forma, eu não posso fazer isso como pessoa física, mas eu posso fazer isso como instituição, né? Como bar. Então, eu sempre pensei que botequim é um lugar de sacanagem, é um lugar de zoar, é um lugar de brincar. Tem uma turma que acha que botequim é um lugar de você ficar triste, de você ficar melancólico, é um lugar de silêncio. Pra Então, mim é sinônimo de alegria. tem um camarada, o Preá, né, que é muito bom também. Um entende fogão muito. loucura também. O Preá, Esse cara, pô, ele sempre fala, não, absurdo. botequim é um lugar de pessoas tristes, um lugar de pessoas desanimadas. Mas o Preá tem um projeto também muito legal, cara, de fotografar. Demais. Ele recentemente fez uma matéria que ele montou um mapeamento de Isso. todos os botequins. De Copacabana. Cara, é absurdo. Ontem eu fui sigo o Preá, num botequim super tradicional, 60 anos ali, em Portugal Pequeno, em Niterói, na Ponta de Areia.
E aí tirei uma foto do Botequim e postei marcando ele, ó, cara, essa é pra tua coleção aí. Pra tu ver como até hoje eu sou apaixonado por Botequim. Eu continuo frequentando biroscas aleatórias por aí pela cidade. Então, as redes sociais da Casa Porto, elas entram nessa onda da sacanagem, da brincadeira. Eu sempre fui um cara sacana, sempre fui um cara debochado. Aí tem um contexto que você estava me contando aqui atrás das câmeras, de que, tipo, recentemente aconteceu uma história aí que viralizou no Brasil, talvez até pro mundo, até ganhou uns milhões de visualizações, que um político aí, né, foi visitar a Casa Porto e você logo em seguida, com a sua equipe, deu o banho lá de sal grosso. Cara, a gente sempre recebeu políticos na Casa Porto porque nós sempre tivemos um posicionamento político. Então, nós apoiamos causas, né? Então, a nossa política é apoiar causas. Então, a gente tem causas que a gente apoia e, ao mesmo tempo, a gente tem ações sociais que a gente faz. Então, isso ficou muito evidente de 2018 para cá, que foi o momento que a gente dá essa virada como bar e consegue ter um pouco mais de visualizações, né, de pessoas seguindo a gente, porque a gente, desde 2013, fazia isso. Então, a Casa Porto ela era uma ação social, desde sempre. E aí, acaba que também já tinha uma base. Ela se transforma. Eu vou chegar nessa... Então, nós sempre recebemos políticos na Casa Porto. A maioria de aspecto progressista, né, obviamente, mas já tivemos casos assim, de receber outros. Já recebemos até ministros e tal, da Joaquim Barbosa já foi na Casa Porto. E tem uma história também muito doida com ele. Eu quero finalizar o podcast quando chega desse nosso ex-governador e tal, primeira coisa, a gente não deixa de atender bem, né? Então, independente de quem for, eu não tenho como bar, eu não posso negar o atendimento para as pessoas. A lei, inclusive, né? Isso viralizou nas redes sociais. As pessoas começaram de Twitter, por exemplo, uma loucura. As pessoas não precisam nem me mostrar lei, nem me dizer lei, cara. É da essência do Botequim receber todo mundo. Então o Botequim está sempre de portas abertas para qualquer um, cara. Ele recebe o correria, que vai lá tomar uma dose de cachaça, pagar lá R$1, e até o engravatado empresário e tal. Que hoje, por exemplo, a Casa Porto, apesar de ter esse viés, um viés progressista, um viés popular, que você come bem com pouco, você tá ali vivendo muito bem e você não tá com uma grande realidade da cidade de ter super caro, super... Isso. Etc. É algo inclusivo. Isso. Mas que você tá abrangendo várias classes sociais diferentes. Inclusive, tem uma história legal que recentemente vocês fizeram shows, cara. Sim. O Gilson esteve lá, família do Gilberto Gil. Pô, isso foi absurdo. Aí a história da Casa Porto, ela vai... Daqui a pouco a gente chega no nosso amigo ex-governador. A gente vai nesse crescente ali, de boteco e tal. A grande transformação nossa se dá no Comida de Boteco. A gente participa do Comida de Boteco em 2019. Para você ter uma ideia, eu consegui colocar uma coifa na minha cozinha com 3 semanas de Comida de Boteco. Cara, que foi quando entrou dinheiro para isso. Se eu te disser que eu não sei o que é coifa. Coifa é o exaustor que puxa a fumaça da parada. Eu não tinha fogão, não tinha, foi uma coisa bem... na época eu estava na cozinha também, tinha mais 1 ou 2 pessoas e tal, e depois eu vou crescendo e começando a aprender um pouco sobre isso. Mas eu quebrei muito a cabeça. Em 2018, 2019, quando eu quebro, eu estava devendo para o depósito de bebidas, porque eu comecei a fazer festa de rua, festa junina, para cobrir o prejuízo da Casa Porto. E aí eu comecei a ter prejuízo da festa de rua e da Casa Porto juntos. Então foi uma loucura. Em 2018 eu estava devendo papo aí de uns 200 paus de depósito de bebida. Eu não tinha condições nenhuma de... Se cada um seguidor desse R$1, né? Na época não tinha esses seguidores. Eu não tinha condições nenhuma de resolver isso de imediato. E aí tem uma segunda dica aqui que eu dou pro empreendedor, que é, cara, seja sincero, senta na mesa e conversa. Cara, sabe? isso a gente... Eu acho que a grande... Se você contou algumas histórias aqui, só para dar essa introdução, que você citou que você ligou pro número da ouvidoria da prefeitura. Não tenha vergonha. Você bateu na porta de portas. Então, assim, não existe fórmula mágica. Imagina. Existem formas de você conseguir chegar próximo àquilo que você deseja. Então, assim, cara... Esforço, por exemplo. Eu não tinha o contato daqui da produtora. Eu vim através de uma pessoa que estava fazendo um produto. Falei assim, cara, preciso chegar, preciso apresentar esse projeto. Vamos fazer. Então, assim, logicamente que você precisa ter na tua cabeça, você precisa ter um know-how, você precisa ter a instrução de como organizar isso. Mas o que eu te digo é isso mesmo, assim,
aquele papo de sempre, um não você já vai ter. Então, assim, não ter vergonha, bicho. Eu não tive vergonha nunca na minha vida de fazer nada. Especialmente quem não tem muito a perder nessa questão, Não né? tinha nada a perder. Teve uma época, cara, pra você ter uma ideia, na época que eu tinha uma revista de contos, e eu criei um assessor de imprensa para mim. Eu criei um nome chamado Jorge Souza, criei um e-mail para esse cara, Jorge Souza. Na época saíam os jornais, aquele tinha um caderno literário, Prosa e Verso, tinha um caderno Ideias, um do Globo e outro do JB. E o e-mail, ele ficava... Toda a coluna tinha um e-mail do cara. Então tinha coluna, um e-mail do editor, tinha um e-mail de todo mundo. Isso não tem mais hoje, eu acho. Não né? tem mais, não tem mais. Então, cara, eu vi naquilo uma oportunidade. Então eu começava assim a mandar e-mail para essas pessoas como se fosse o meu assessor falando de mim. Então, por exemplo, Entende? eu não te conhecia, não tinha ninguém que conhecesse no meu ciclo. Falei assim, cara, eu não tenho. Eu sei que a maior parte das pessoas que a gente convidou no mesmo formato que você, elas não iam ver. Porque Sim. tava ali ela solicitação de mensagem. Eu falei assim, cara, vou mandar uma mensagem maneira para ele. Legal. Vou apresentar a patada e vou tentar. Então, assim, a nossa tentativa aqui foi isso. Isso, não tinha. E aí, deu certo. E você foi a nossa ouvidoria da prefeitura, entendeu? E foi respondido. Bora, pô. Vambora. Então, assim, é isso. E aí, cara, você falou muita coisa e eu quero ouvir histórias boas. Porque Então, aí vou chegar nessa história boa. Quando eu transformo a Casa Porto num boutique, eu chamo esse cara, que é do depósito de bebidas, e falo, meu irmão, eu não tenho como te pagar e tal agora. E esse cara acreditou em mim. Porque eu mostrei para ele um projeto. Eu falei assim, eu quero transformar isso num boteco. Você viu que em um mês a gente conseguiu alguma coisa. E esse cara falou assim, tá bom, amanhã vai estar cervejeira, tudo lotado de cerveja aqui, e você vai me pagando por semana. Pro cara era melhor acreditar em você do que ele tomar esse prejuízo pro final, né? É isso. E aí ele apostou, cara, em 2020, em janeiro de 2020, eu consigo encerrar a minha dívida com todo mundo. Porra, aí vem a pandemia. Aí vem a pandemia. Então a história boa que eu tenho pra contar, ela dura um mês e meio, que é de janeiro A março. até março de 2020. Então, o Bafo da Prainha nasce dessa história, por isso que é importante Eu ia te dizer. perguntar, porque assim, o Bafo da Prainha, ele nasceu depois que os bares fecharam na pandemia, aquilo já estava aberto, então assim, ficou ocioso. Vou contar essa história, porque muita gente não sabe, acho que é a primeira vez que eu estou contando isso. sobre Que bom, os cortes bons aí, vai explodir. Sobre a formação do Bafo. Em 2020, em março, vem a pandemia, e eu resolvo a pandemia de uma forma um pouco inovadora também. Então, exigiu que a gente pensasse fora da caixa vários eu não entrei em pânico de novo. Quando vem a pandemia, eu falei assim, tudo bem, eu já sempre fui fudido, continuarei fudido, tudo certo, não é nada, não é mais. Mas eu penso que a postura que nós tivemos foi interessante, assim, porque eu peguei todo mundo que pegava esporte público, coloquei de quarentena, eu peguei todo mundo que estava no grupo de risco, coloquei em quarentena, eu fiquei só com os jovens que não tinham risco e que moravam perto. Então eu fiquei com 4 pessoas na Casa Porto para fazer um delivery. Né? Porque na época era só isso que a gente você não fazia um delivery, né? Não tinha nunca feito delivery. Então, Nunca fez delivery. Isso eu lembro porque eu cheguei a pedir já. Para você ter uma noção, o fechamento se dá na segunda-feira, aquele caos todo de começou a sexta, um burburinho. Ele fechou, por exemplo, jogos de futebol, casas de show. Começou a fechar tudo. A gente trabalhou sexta, sábado, domingo, já foi vazia. Na segunda fechou, na quinta eu já estava com o meu delivery funcionando. Só que eu montei o delivery pelo iFood e pelo Uber Eats. Qual era o nosso maior problema ali? Eu estou na região portuária. Então, esses caras trabalham com um raio de 8 quilômetros. Metade desse raio era mar, era a Baía de Guanabara. A outra metade era um centro deserto. Eu não tinha mais ninguém. Tem essa dificuldade, então, né? O teu público está na Zona Norte, está na Zona Sul. Isso não resolveu para mim nada. Eu também não entrei em pânico. O que eu fiz? Eu pensei um dia, cara, quem deve estar na merda junto comigo? Os mototaxistas. Eu moro no Morro da Conceição. Então, embaixo do morro tem um ponto de mototáxi. Do lado tem a Providência, tem um ponto de mototáxi. Do outro lado tem o Morro do Pinto, que é onde é o Badomar. Também tem um ponto de mototáxi. Falei, cara, eu vou entrar em contato com esses caras e vou montar um delivery próprio. E aí meus vizinhos, que são mototaxistas, faço uma frota de 8 mototáxis e começo a entregar da Gávea até o Meia. Da Gávea até o Meia, todos os dias. Só que eu penso assim, eu não vou entregar só comida, cara, porque comida todo mundo vai entregar. O que eu preciso fazer? Eu preciso entregar a rua.
para essas pessoas. Eu preciso entregar para essas pessoas a vivência de estar do lado de fora, só que dentro de casa. E então que eu começo aí a cabeça pira demais. A primeira ação que eu faço, tinha um amigo que tinha um sebo, tem um sebo, né? O Belle Époque, ali no Meyer, o Errante. Esse cara, ele começou com uma bicicletinha vendendo livro na rua, o Ivan Errante, né? O livreiro errante, ele ficava passeando. Aí ele montou essa lojinha dele no Meyer, resistência pura, assim, o cara entende tudo também da cidade, é um apaixonado por Lima Barreto, que nem eu. Esse cara ia quebrar também na pandemia. Imagina, quem é que vai comprar livro de sebo? Eu digo para ele, irmão, tu tem livro de R$1? Ele tem um monte. Eu falei, então me manda 1000. Ele, que isso, cara? Eu falei, me manda 1000 livros. Aí a gente arrumou, ele mandou 1000 livros para mim. Eu botei no meu delivery, livro surpresa, R$5. R$5. Olha o empreendimento aí. Aqui Olha isso, R$5. E coloquei assim, você escolhe o livro surpresa, e eu sempre fui livreiro, minha vida, fui livreiro e editor. Você diz lá nas observações do pedido o que você gosta, que tipo de que você gosta, e eu vou escolher um livro para você e vou mandar para você um livro. Cara, em, sei lá, 2 semanas eu vendi 1000 livros. E aí comprei mais 1000. Mais de 1000 pedidos. Mais 1000 pedidos. Aí, claro que eu comecei a comprar mais caro. Eu falei assim, não vou comprar por R$1, porque aí a gente começou a fazer um esquema. Esse cara se sustentou na pandemia vendendo livro comigo no meu delivery. Pô, que foda. E eu consegui trazer essa rede, novamente com essa tua rede de apoio, né? É isso. Porque, cara, a CD do subúrbio, pra mim, qualquer ascensão. Na nossa gente tem isso, né? Cresceu a agência, cresce todo mundo, cara. Isso, pra mim. Eu acho que nunca. Assim, é importante dizer. Sozinho você não vai fazer nada nunca. Sozinho não vai dar certo. Não vai dar certo. Sozinho. Aqui das câmeras tem 3 pessoas isso. Da gente. Não dá certo sozinho, irmão. Tu tem que ter uma galera junto, quem acredita com você, não tem como. Eu criei também que isso, na época, explodiu, aí saiu um monte de jornal e tal, foi a primeira coisa. O pendura invertido. Como é que era a parada? Meu irmão, quando tu vai no botequim, tu pendura a conta, né? Tem aquela coisa, pendura aí, aqueles botequins clássicos, bota no caderninho e tal. Eu falei, agora é a hora da gente pendurar com vocês. Então o cliente, ele depositava pra gente uma grana de pendura invertido. Quando a gente fosse abrir... isso, eu fiz isso, eu cheguei a fazer isso. Quando abria, você era revertido em consumação e tinha um bônus. É isso, você vai... Isso ajudou, eu não sei se foi você que criou. Fui eu que criei, cara. Porque isso rodou pra todos os bares aí. A Ambev cria isso, a Heineken cria isso. Aí começa a criar um monte... Mas fui eu que criei o pendura invertido e começou a sair um monte de jornal. E os botecos todos aderiram. O dono de bar, que tá recebendo dinheiro pra galera comer depois. Maluco, não tem como não tá amando esse cara aqui, trazer ele pra emergência. E isso virou uma opção de sustentabilidade pra porrada de gente, cara, no mercado. Eu fui no Bar Madrid assim, eu fui na Casa Porto contigo assim. Isso. E só foi esses dois, mas alguns amigos também fizeram esse rolê. Isso ajudou bastante, porque o que eu fiz, cara? Aí o nosso delivery, por exemplo, teve dia de São Jorge, em abril, logo depois do carnaval, tinha o dia de São Jorge. E era uma data tradicional pra gente. É uma data tradicional pra gente. A gente quer comemorar o dia de São Jorge. Como é que você comemora o dia de São Jorge dentro de casa? Cara, eu mandei latinha de Brahma, eu mandei fitinha de São Jorge, eu mandei... eu cheguei a mandar banho de erva pra galera. Cara, foda, você tá falando assim, é que, lógico que a gente também não pode facilitar o diálogo como, em cada dificuldade surge uma oportunidade. Assim... É uma verdade que você pode ser convertido dependendo de como você lida com as coisas. Eu já corrigiria essa... Com cada dificuldade surge uma necessidade. Para mim, a criatividade, ela vem da necessidade. Entende? A criatividade que eu ganhei nesse ano, eu ganhei um prêmio... Isso vem da rua, né? Nesse ano eu ganhei um prêmio de criatividade. Vem da rua, velho. Vem da rua. Isso assim... Vamos citar aqui. Ele ganha prêmio... Ele é citado no New York Times. Isso depois vem com bafo, mas na Casa Porto não tinha Casa Bafo ainda. Na pandemia, eu ganhei o prêmio de empreendedor do ano, na Band, ganhei o prêmio de criatividade do Prosa na Cozinha, Cozinha Rio, ganhei por conta dessas coisas. Festa junina, eu mandei bandeirinha pra tu pendurar na tua casa. Imagina, quem é que poderia ir na Saara pra comprar bandeirinha para enfeitar a própria casa, para fingir que eu fiz isso. E foi um momento muito tenso para muita gente. Olha, a rua Senador Pompeu, que é ali na Central, ela é uma rua cheia de lojas de doces. Né? Lojinha de doce. Lojinha dessas miudezas que os ambulantes compram para revender. Esses caras também começaram a quebrar.
O que eu fiz? Toda sobremesa minha, de todos os pratos que eu fiz de delivery, eram compradas desses caras. E isso era bacana, porque tinha um dia que eu estava entregando Mirabel para as pessoas. E isso entrava na memória. Cara, o cara tá mandando Mirabel, o cara tá mandando pé de moleque, bananada. Porra, paçoca. Imagina. O coração de todo mundo. Você faz paçoca em casa? Não, tu só come paçoca na rua. Tu só come paçoca na rua. No mercado, fui comprar ontem. Puta que pariu. Caro pra caralho. Não tinha mais rua. Eu mandava paçoca. Teve uma parada que foi também demais. Isso começou... Toda a história dessa era uma matéria. Era uma matéria. E a gente começou a se tornar conhecido. E eu era uma voz contra a reabertura. E aí eu ia te perguntar que também surgiu os bares foram despejados, faliram no período da pandemia. Você teve a oportunidade também do Bafo da Praia. Só que você também, talvez com esse sucesso, você estava gerando tanta demanda que a Porto já não estava conseguindo, então, né? o que a gente começa a pensar? Cara, quando reabrir, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder ter delivery. Cara, eu vendia muito pelo delivery. Era uma coisa realmente absurda. Tinha o dia 29, que é o dia do nhoque da fortuna, que é uma tradição também aqui, não sei se é no Brasil inteiro, mas no Carioca, você bota $1 do prato de nhoque e come nhoque, aquilo ali, bota $1 na carteira, aquilo ali vai dar certo. E eu inventei, cara, eu vou criar então o nhoque da sorte. Sabe o que eu vou mandar para as pessoas? O que você nunca mais fez porque tu tá dentro de casa. Raspadinha. Sacou? Aí eu mandei raspadinha, cara, a pessoa ficar louca. Pô, isso é muito louco. Eu cheguei a comprar 300 num dia só, irmão, pra mandar pelo delivery. E teve alguma história que ganhou raspadinha? Alguma coisa? Todo mundo tem uma... Mas ninguém ganhou mais do que 20 pratas, 50 pratas. Ninguém ganhou carro nessa parada. Tá vendo? Se tu comprar 300 raspadinhas... Todo mês eu comprava 200, 300 raspadinhas. O dono da lotérica ficava feliz da vida, né? Da banca de jornal. Então, quando acontece esse movimento, obviamente alguns bares quebram. Um deles que quebrou foi o bar do Tricolor, que ficava no Largo da Prainha, onde é hoje o bar. Esse é meu vizinho, o Tricolor é meu vizinho, o Pietro. Ele tinha um botequim, uma birosca ali, normal. Ele é tricolor baiano ou tricolor carioca? Não, tricolor carioca mesmo, Fluminense. O cara Que eu ia te perguntar sobre a camisa do Bafo da Praia. Vou chegar lá. Aí, tô ali com meus vizinhos, conversando e tal. Ele diz que vai entregar, porque não tinha como. O dono do imóvel é o dono do depósito de bebidas. Esse cara vira pra mim. Esse cara vira pra mim e fala assim: Vidal, se tu descer, tu vai brincar. E brincou, tava brincando. Esse cara foi assim, ele teve uma visão maior do que a minha, nem do alcance. Ele falou: se tu descer, tu vai brincar. Eu falei: cara, beleza, mas eu não tenho grana. Porque o que eu fiz com a grana que entrava com o delivery? Eu adiantei salário da equipe. Então você manteve todo mundo. Em abril, eu adiantei 3 meses de salário de todo mundo. Chegou em setembro, eu adiantei mais 3 meses de salário, eu 13º de todo mundo. Por quê? O que eu sei? Essa galera que está em casa vai surtar, porque vai achar que vai ser demitido, que vai perder o emprego, foda, né? Que não vai ter o que fazer. E são pessoas da tua confiança, pessoas que você tem relação. Imagina, né? pô, é o que construiu a Casa Porto comigo ao longo desses anos. A agência não era grande no momento que a gente estava na pandemia. Eu estava construindo e até através da pandemia que a gente cresceu mais. Sim. É claro que foi uma coisa excepcional, né? O que a gente conseguiu fazer. Mas foi por conta do pendura invertido, o próprio cliente ali botando a grana, por conta do delivery que bombava, por conta, obviamente, da nossa criatividade ali, fazendo todo esse trabalho. Então, eu não tinha grana guardada, porque toda a grana que entrava, eu investia no funcionário. Não, olha só, toma aqui, fica bem, tá tudo certo. Você não vou perder emprego. Não... Era também uma aposta que eu não sabia o que ia acontecer. Porque a gente achava que ia durar 3 meses. Né? A cada 3 meses você falava, vai durar mais 3 meses, vai durar mais 3 meses. Era uma coisa absurda. Esse cara fala, pega lá o imóvel. Eu falei, cara, não tenho grana, não tem como montar um bar. Não tem condições. Não tem como pagar aluguel, abrir porta. Ele falou, pegou a chave, quero saber, irmão, toma. Pra ele também, né? Ele ia ficar com a parada fechada. Aí ele vira e fala pra mim, você continua comprando cerveja comigo. Ficou muito certo, continuo comprando cerveja contigo. Pego o imóvel... Pego o imóvel. Quando eu entro no imóvel, cara, o imóvel tá todo destruído, assim, tá bem... Isso foi 2020 Isso foi 2020, final de 2020. Foi tipo setembro, outubro de 2020. Eu não sei se foi isso, mas eu lembro, eu fui num dos primeiros dias do Bafo da Praia. Foi em março, foi em abril de 2021. Foi em 2021. A gente abriu o Bafo da Praia em março de 2021. Eu pego o imóvel, aquilo destruído, assim, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu vou construir um bar aqui? Aí eu começo a pensar, falei, cara, eu vou na minha origem. A minha origem é Vista Alegre, é Irajá. Se você for passear por Vista Alegre e Irajá, toda esquina tu vai ver um churrasco de bafo sendo vendido. O cara fazendo uma costela no bafo, o cara vendendo um frango assado. Eu falei, eu quero fazer isso. Meu pai era daqueles caras, eu lembro da minha infância, que chegou na feira em casa, ele virava pra minha mãe e falava assim, hoje não precisa fazer janta não, vamos queimar a carne.
Sacou? Então, uma quarta-feira, terça-feira, quer saber? Ele era pra Tem um pro amigo que churrasco. faz isso também, o pai do Rafa, o Arnaldo. É. Do nada ele tava lá com a Isso, churrasqueira ele fazendo fazia o água no bafo. cupim na época e tal, que eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer isso. Por quê? Porque também é a forma mais barata de eu abrir um bar. Eu fui no pé de uma comunidade ali no Meia, com um cara que fabrica pipa e churrasqueira. Aí comprei a churrasqueira Que foda. Comprei a churrasqueira por R$400, irmão. Essa churrasqueira que tá lá até hoje. Até hoje. Entendeu? De 400 pratas, eu botei aquela porra ali. Aí eu falei assim, preciso de um balcão para guardar as carnes. Eu preciso de um balcão de açougue. Eu fui no LX, achei um cara vendendo na favela, na Barbante, lá na Ilha do Governador. Subi a porra da favela, comprei o balcão do cara por 500 pratas também, levei o balcão e falei assim, pronto, vou abrir um bar assim. E foi assim que eu abri um bar mesmo. O bafo, eu pensei, ele vai ter, sei lá, vai atender 10 meses. Essa era a estratégia. E aí a realidade hoje é que tá faltando mesa naquele largo que é gigante. Essa é a estratégia. Né? Junto com isso, um vereador aprova uma lei de ocupação de mesas por bares em calçadas. Então, cara, essa lei, ela foi assim, foi o que salvou a gente, porque eu não poderia ter colocado ali se eu não tivesse aprovado, se não tivesse essa lei aprovada. As cadeiras vão lá quase na ponta, né? Então a gente entra na lei, consegue a aprovação da parada, e eu penso assim, cara, as pessoas querem distanciamento. As pessoas querem ficar distantes umas das outras, né? Na primeira reabertura que teve foi em abril. Eu falei assim, eu vou abrir com esse distanciamento. Eu lembro que tinha um distanciamento bem grande. E o que eu faço? Eu penso assim, poxa, todo mundo falando pra mim, cara, como é que vai ficar a galera no sol, na chuva? Coloca uma lona de circo aí, porque todos os eventos que você vai, você vê aquela lona de circo, Cara, e isso foi algo que eu coloquei o pé firme e falei assim, nunca vai ter lona de circo aqui. Nunca. Porque eu acho que tira totalmente a... Por quê? Mas você hoje acha isso. O Largo da Prainha, ele estava ali desde sempre. Ninguém nunca olhou para aquele casario. Como é que faz essa virada? Eu coloco ombrelones, assim, eu vou fazer igual é do subúrbio. O cara senta na mesa, bota um guarda-sol e vai lá e toma uma cerveja no guarda-sol. Botei o guarda-sol e tirei a foto ao contrário. Do guarda-sol para o casario. Falei assim, olha aqui, existe esse casario aqui. Ele está ainda, de certa forma, preservado. E isso é a nossa memória. E o mais fora de tudo é que você fez isso aí. Aconteceu que agora, se você almoçar, jantar, tomar uma cerveja lá na Casa Porto e olhar para o Bafo da Praia cheio, é muito foda, é uma experiência muito foda. Sim. E junto com isso, eu sempre fui ligado ao samba, né? Então sempre, era o cara que fazia roda de samba pra caramba e tal. Eu penso, poxa, eu preciso trazer de volta também, porque os meus amigos músicos estavam parados. A gente estava bancando uma boa parte. Então, assim, a gente mandava dinheiro, mandava cesta básica. Durante esse tempo todo, a gente segurou uma parte dessa galera. E aí, como é que eu trago o músico de volta? Foi quando eu olho para a sacada e penso assim, eu vou botar o músico tocando na varanda. Vou botar ele na varanda. E foi numa dessas. Esse cara tá distante de todo mundo. Falei, uma dessas aqui. O Gilson tocou lá e foi um estrondo absurdo. Isso. Porque foi do dia pra noite e do nada tava lotado. Foi. E vou chegar no. O primeiro músico, ele tá ali na sacada, ele não tem ninguém em volta dele, então tem um distanciamento, as pessoas estão sentadas lá nas mesas com distanciamento, debaixo de um guarda-sol. Cara, isso foi de sucesso. E eu tava vendendo o quê? Comida simples. Entende? Tem a linguiça campanha que eu gosto pra cacete. Eu tava vendendo comida simples, cara. Eu não tava vendendo nada demais. Eu não quis inventar nada. Mas eu acho que a essência nasce daí. Porque quando eu sento a bunda lá pra tomar uma cerveja com meus amigos e você me traz... É um cupim. Cupim. É isso. Você me traz a linguiça... Um pão de alho gostoso pra caralho. Você tá numa sensação de que você tá fazendo... Você tá na sensação de que você tá ou você tá em casa com seus amigos, ou você tá na sensação de simplicidade. E essa era a sensação que a gente queria. Tipo assim, olha, a primeira vez que tu vai sair de casa após a pandemia, você pode ter uma experiência de botequim, você pode estar aqui vivendo... Intimista também. Sabe? Então foi muito bacana, bicho, que isso explodiu de uma forma orgânica mesmo, não foi projeto. Eu pensei aquela cozinha para atender, sei lá, 30 pessoas. E do nada começa a lotar, começa a sair matéria, não sei o quê. Foi uma coisa que eu tive que ir acompanhando
esse ritmo e fazendo as mudanças a partir disso. Cara, infelizmente a gente não tem mais muito tempo. Mas assim, eu queria ficar aqui fazer 3, 4 episódio horas, 2, né? fazer episódio 2. Então assim, você tem que curtir, comentar, compartilhar, porque a gente vai voltar com o Rafa aqui, o Vidal, na segunda temporada. Com cerveja na mesa, mamata também. Na mesa, pô, tudo isso. Mas só pra encerrar, conta essa história de como que chegou, porque assim, o Gilsons hoje, ele explodiu de uma forma que, assim, tá do tamanho... Como é que funciona a sacada ali? Você tem a oportunidade de tocar para aquele público e é algo muito novo, cara. Por incrível que pareça. O Rio de Janeiro está lotado de sacadas que poderia ter acontecido isso outras vezes e nunca aconteceu. Então, assim, de certa forma, eu criei isso também. Isso cria uma hype, né? Nossa, que bacana, porque tu tá ali embaixo, tu tá vendo músico. Parece que você tá num show, cara. Só que você tá num show no centro histórico, sabe? Na região portuária. Então, os Gilsons que vieram procurar a gente. Isso que é bacana. Eles vieram procurar a gente. Nós queremos fazer um show aí. E Gilberto Gil construiu uma família do caralho. Então, se foi impressionante, cara. O mais impressionante dessa história toda é que eu não conhecia os Gilsons. Eu não conhecia. Então, quando chega o meu produtor e fala assim, olha, pô, no sábado vai ter uma surpresa dos Gilsons e tal, eles não podem divulgar, porque eles vão fazer uma coisa surpresa. Porque se divulgasse também, até 20 mil pessoas. E eu viro assim pra ele, pô, tudo certo, valeu, maneiro, bacana pra caramba. Eu não sabia, cara. Não sabia. E quando, pô, chega na sexta-feira, que eu vou procurar saber o que ia acontecer no final de semana e ver o que vejo que. Aí eu vou pesquisar. Né? Eu falei, mano, que doideira. Mas aí já era. Aí parece que vazaram alguma coisa lá. Aí começou nos grupinhos, lotou, foi muito bacana. Então, assim, a gente recebe, assim como recebeu o ex-governador lá na Casa Porto, a gente recebe todo mundo, entende? Então, desde do filho do Gilberto Gil até a correria que tá ali passeando. Tem uma coisa bacana que você vai encontrar ali no Bafo da Prainha, na Casa Porto, o ambulante para mim é um parceiro, sabe? Eu percebi, né? Eu não expulso ele, eu não coloco ele para correr, eu abraço ele, eu acolho, eu entendo o que tá precisando, porque eu acho que aquele cara ali mantém, de certa forma, a segurança local. Sabe? As pessoas talvez não tenham percebido isso, mas Você queria essa rede, né? Eu queria essa rede. Quer que eu conte a história? Dá pra finalizar ou já foi? Vamos finalizar, vamos embora. A história. Chegou um assessor lá no sábado para procurar uma mesa pro Sérgio Cabral, nosso ex-governador, e a gente não reserva mesas, mas ele ficou na fila até chegar uma mesinha. Chegou essa mesa, ele ocupou e chegou um pouco depois o Sérgio Cabral, que foi super bem atendido. A gente não pode fazer nada, não tem como, né? Não atender, essa coisa toda. É uma figura pública controversa, obviamente, né? Ele sabe disso. Então, ele foi super bem, tomou 4 caipirinhas de caju com limão, que também é boa mesmo, dava para beber mais. Com a feijoada vermelha, que é a feijoada em homenagem à esquerda. 3 mesas levantaram e foram embora, putas, mas não ofenderam ele. Uma professora de uma mesa veio brigar com a minha gerente, mas também a gente não podia fazer nada. Então, quando ele, no domingo, quando sai no jornal que ele foi lá, a gente fala assim, não, precisamos fazer uma brincadeira, que é o que é costumeiro pra gente, é normal. Acaba que essa brincadeira também é uma forma de se posicionar, né? Claro, é um deboche que provoca a reflexão política, foi isso que a gente fez. Então, vamos utilizar a cultura popular, que é o que a arte né? Então, vamos dar um banho de sal grosso na casa. Não pode nem ficar jogando sal no chão, mas como se você estivesse dando um banho de sal grosso na casa. Então, isso repercutiu de uma forma... Explodiu, né? Rompeu a bolha das suas redes sociais, chegou no Twitter, virou discussão e advogado, por que não pode atender, pode expulsar, não pode expulsar, tudo que isso o multiverso... Isso é bacana que você cria, porque o que a gente estava tentando dizer é que, olha, pode chegar qualquer político controverso, qualquer figura pública controversa no teu estabelecimento, cara, você tem que ser democrático, você não pode, se negar o atendimento a esse cara, você não pode... Mas esse cara, ele tem assessoria, ele sabe onde ele está indo. Então a Casa Porto, ela tem como padrão debochar os políticos. Cara, na pandemia, a gente precisava... tem o dia de Malhar o Judas, né? Então, você que é de Realengo, de Bangu, você sabe essa tradição de malhar o Judas. Eu criei o voodoo do Bolsonaro. Então você levava para casa pelo delivery o voodoo do Bolsonaro para enfiar espetinho no cara, que era a nossa malhação de Judas. Isso também deu uma repercussão. Explodiu. E pra gente é natural. Pra gente é natural, assim. Eu soube que ele não gostou, que ele se ofendeu.
Nós entramos em contato com o filho dele, conversamos com ele, nos entendemos, deu tudo certo e tal. E eu tive que arquivar o vídeo. Sério? Porque a gente começou a receber uma enxurrada de comentário. Na segunda-feira, final do dia, começou a sair um monte de publicações desses Anchieta News, Guadalupe News e tal. Aí todo o multiverso da internet. Multiverso da internet, cara. Aí o Lula, aí você como é que vai dar banho de São Grosso do Lula? Aí eu, porra, eu falei, tudo certo, já foi, já acabou o hype lá, já saiu tudo quanto eu arquivei o vídeo e entrei em paz comigo mesmo, porque ficar toda hora apagando e bloqueando os caras é bravo. Cara, Juan, muito obrigado, irmão. Muito obrigado isso. Mesmo. Eu te agradeço imensamente. Eu quero sentar pra você pra tomar uma cerveja contigo, comer. Bora. Se der pra agora, não sei como é que tá teu dia aí, vamos tentar. E muito obrigado por aceitar esse convite. Eu tô muito feliz de Posso de vir fazer mais um número aí, você. quando você precisar. Vamos ter muitos contatos por aí. Então, assim, você que assistiu essa aula cultural aqui com o nosso Rafa Vidal, curta, comenta, compartilha, assista a gente sempre. Os últimos episódios também tem muita coisa bacana pra acontecer. Então, é isso. Mais um episódio do Pode Se Virar. Hoje com o Rafael Vidal, essas histórias incríveis que a gente vivenciou. Muito obrigado a você pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar. Vamos fazer essa mensagem chegar e propagar, porque teve muita história maneira nesse podcast, nesse episódio. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tamo junto pra cacete. E mais uma vez, vambora. Abração.